pessoal, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo pra gente estar continuando trazendo material aqui pra vocês, tá certo? Hoje eu estou fazendo essas peças aqui da Patrulha Canina. Olha, são cofrinhos da Patrulha Canina, certo? Peças lindas, né? Muito bem trabalhada, com bastante detalhes. E hoje vai ser um vídeo mais sobre dicas, tá bom? Então eu não vou ensinar muito hoje técnica de pintura, vai ser mais dicas pra vocês. Então já pega a caneta, já pega uma agenda pra gente estar anotando as dicas de hoje, tá bom? As dicas que eu vou dar aqui pra vocês, elas servem pra qualquer tipo de pintura, tá? Não só a pintura aqui de cofre infantil, mas como imagens também. E a primeira dica que eu vou deixar aqui pra vocês, anota aí. É sempre começar pela tinta de tom mais claro, tá bom? Então, sempre quando forem pintar, utilizem a tinta de tom mais claro. No caso aqui da Sky, da Patrulha Canina, o tom mais claro dela é o cor de pele, essa parte mais clara da pelagem dela. Então, a gente tá começando por ela, tá? Já no caso aqui do bombeiro, da Patrulha Canina, como ele é branco, o primeiro passo que foi dado nele foi a tinta branca, tá bom? Então, o primeiro passo foi a tinta branca, tá? No bombeiro. Por quê? Eu vou explicar a vocês. Tem gente que começa por qualquer cor, né? Não pensa, já começa aplicando qualquer tinta de cor que vier pela frente. Eu sempre indico vocês começarem com a mais clara, porque é mais fácil para vocês corrigirem o erro, tá bom? Por exemplo, se vocês começarem aqui pela tinta, vamos dizer que eu comecei pela tinta vermelha aqui no policial. Se eu tivesse começado pela vermelha e depois fosse aplicar o branco, aonde pegou vermelho e não era para ter pegado vermelho, se tivesse borrado, eu não ia conseguir corrigir, certo? Eu não ia conseguir fazer a correção. No caso aqui, como eu apliquei o branco, eu espalhei o branco totalmente aleatório, certo? E depois apliquei o vermelho, eu consegui fazer essa camada por cima, né? Do local onde não era para ter pegado branco. Então, assim, a gente vai fazer em todas as cores, tá? Em todas as cores a gente vai começar pelo tom mais claro e vem pro tom mais escuro. Sendo que o último tom, qual é o tom mais escuro? O preto. Então, o último tom que a gente vai aplicar em qualquer peça aqui vai ser o preto. Então, de início, comece com tons mais claros, tá bom? Vou terminar de aplicar aqui, ó, pra fazer esse mesmo contorninho aqui. Como essa pelagem dela aqui é um pouco mais escura, né, um tom mais caramelo, um tom mais escuro, eu comecei pelo cor de pele, depois eu aplico o caramelo, porque eu consigo fazer essa correção aqui. Se fosse ao contrário, eu não ia conseguir fazer essa correção, tá bom? Então, vou terminar aqui e já venho com outro tom em cima. Segunda dica, anota aí. A segunda dica que eu vou dar a vocês é sempre que quando forem fazer personagens que precisam de bastante cores, de cores que geralmente você não vai ter aí no seu ateliê, façam misturas, tá bom? A gente faz muita misturinha aqui. Eu tenho bastante potinhos desses assim, ó, aqueles potinhos de criança, né? Ó, tenho bastante aqui desses potinhos assim, que a gente utiliza justamente para guardar essas tintas de mistura. Então, eu já tenho um acervo bem grande de tintas, olha, guardada em potinhos, porque a gente vai fazendo essas misturas até a gente conseguir chegar num tom, porque dificilmente você vai conseguir achar os tons dos personagens já prontos assim, certo? E aí também acaba saindo um pouco mais caro, né? Porque às vezes você vai precisar de um pouquinho só de tinta para fazer um detalhe e você vai ter que comprar um pote para estar fazendo esse detalhe. Então, façam misturinhas, tá? Façam sempre misturinhas. Outra dica que eu vou dar para vocês é sobre onde comprar peças infantis, tá? Vou deixar um link para vocês aí na descrição, tá bom? Onde vocês vão ver bastante opções de peças infantis. Então, caso você for criança, você queira para fazer pintura em casa, né? Você é adolescente que quer ganhar uma graninha extra para estar vendendo para os amigos, para os colegas na escola, vocês podem estar comprando os bonequinhos, tá bom? Podem estar utilizando tinta PVA, que é essa tinta aqui, ó. As marcas que eu utilizo aqui, a maioria são Acrylex, que são as marcas que eu gosto mais. Então, vocês podem estar comprando esse tipo de tinta aqui, porque ela não é tóxica, então vocês conseguem utilizar facilmente essas tintas PVAs, tá bom? Bem fácil de achar em qualquer papelaria,
Qualquer casa de artesanato vocês conseguem achar essas tintas, então vocês podem estar comprando e utilizando, tá bom? Não tem problema. E utilizem vernizes à base de água, aqueles vernizes que não tem um cheiro muito forte. Então, caso você for criança, for adolescente, você queira fazer pinturas para vender, para ganhar, começar a ganhar o seu dinheirinho, aconselho vocês a estar comprando tinta PVA, tá bom? E vou deixar aqui o link onde tem vários modelos de peças infantis para vocês estarem vendendo, tá bom? Agora, referente aos olhos, já fiz aqui a pintura completa, assim, né? Só faltam alguns retoques e alguns detalhes. Então, referente ao olho, pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar uma foto do personagem, tá? Modelo original. Vocês vão pegar, vou deixar uma fotinha aqui, que é a foto que eu peguei como referência. Para fazer os olhos, vocês sempre vão olhar onde começa o olho e onde termina, tá bom? Referente às cores, vocês vão ter que fazer misturinhas. Olha, já fiz a minha misturinha aqui, o azul, que é o mais parecido que eu consegui chegar com o da foto. E a gente vai olhar onde começa e onde termina esse olho pra gente estar fazendo, tá bom? Porque todos os personagens, eles têm um modelo de olhos diferente. Às vezes os olhos são mais deitados, às vezes os olhos são mais redondos, às vezes outro a base é quadrada, mas a volta do olho é redondo. Então cada um tem um modelo diferente. Então a gente vai olhar, certo? O modelo de olho para poder tentar fazer o mais parecido possível. Então vamos começar com a base, que é o azul. Os olhos dos cachorros, desse da Patrulha Canina, geralmente eles são quadrados, olha. Então a gente vai começar com uma base quadrada, certo? Ele não encosta nas duas laterais, então essas duas laterais a gente não pode encostar. A gente vê mais ou menos. E essa parte aqui, ó, ela não é redonda, ela é oval. Então a gente começa nas bordinhas, aqui, e faz um desenho de um ovo. A gente vai fazer um ovalzinho aqui. A gente vai tentar, se ficar borrado não tem problema, tá? Tremido. Depois a gente vem com calma e faz o retoque no final. Então, o olho da Patrulha Canina é mais ou menos esse formato, tá? O primeiro passo do olho. A gente vai só consertar, né, devagarzinho, passo a passo. Vou fazer aqui o outro olho e já volto com vocês. Pronto, já fiz o azul, como vocês estão vendo, não tá perfeito, né? Tá borradinho, mas isso não tem problema, tá? A gente vai finalizar no final. No final é que a gente vai dar o acabamento pra ficar bem feito. A gente não pode muito tá decorando muito aqui nessa primeira parte do olho, porque vai perder muito tempo e não vai fazer diferença, certo? No final é que a gente vai fazer o contorno final para ficar bem bonitinho. Então, o segundo passo, como vocês estão vendo aí, tô deixando a foto para vocês verem do olho desse cachorro, é o círculo preto, né, que tá em cima desse azul. Como eu disse, cada personagem ele tem um modelo de olho diferente, então sempre quando forem fazer personagem, olhem o modelo dos olhos, tá? Olhos não são iguais, cada modelo de personagem tem um olho diferente. Então, no caso desse aqui, a gente vai ter um círculo redondo preto, certo? Um círculo redondo bem no meio, tá vendo que o círculo ele não encosta nem em cima, nem embaixo, nem nas laterais. É um círculo redondo bem no meio, então a gente vai fazer aqui. Lembrando que não precisa ficar perfeito, tá? Depois a gente vem corrigindo. É só a primeira parte pra gente ter uma noção e depois a gente corrige. O meu azul aqui ainda tá um pouquinho molhadinho, mas isso não tem problema. Então a gente vem só pra ter uma ideia, certo? Não pode encostar nas laterais. Um pouquinho complicado porque eu tô gravando aqui com a mão, porque eu tô sem o pedestalzinho aqui nessa posição. Então, tô fazendo aqui só com a mão. Vai ficar um pouquinho tremido, mas depois a gente corrige. Vou fazer o outro lado. Pronto, agora que a gente já fez os dois lados, tá? Do preto, a próxima cor que a gente vai ter em cima aqui desse personagem é um pontinho de luz. Vocês estão vendo que tem um pontinho de luz branco, né, no olho dele. Então, esse ponto de luz, gente, é que vai dar a realidade do olhinho dele, é o que vai ficar parecido. Então, o ponto de luz vocês têm que fazer no local exato, tá? O pontinho de luz
desse cachorro, como vocês estão vendo, ele vai pegar, ó, entre o preto e entre o azul, mais ou menos aqui, ó. Esse vai ser o local do pontinho de luz. Não é nessa lateral, não é no meio, certo? É exatamente nesse local, pegando essas duas cores. Então, a gente vai pegar um pouquinho do branco, certo? Vamos pegar aqui um pouquinho do branco. Sempre com pincel fininho, tá? Pincel limpo. E a gente vai fazer um pontinho de luz aqui, ó. Pontinho de luz. Olha só a diferença do pontinho de luz, como já deu uma realidade no personagem. E olha assim, um ponto de luz. Então, a gente vai fazer o pontinho de luz do outro lado também, tá? O mais importante de tudo, gente, é esse pontinho de luz, tá? É ele que vai dar realidade no boneco. Então, o mais importante é o ponto de luz. Vocês têm que fazer no local correto, onde vocês estão vendo na foto. A gente vai fazer um pontinho de luz aqui. Ficou um pouquinho borradinho, porque esse preto ainda tá molhado, mas não tem problema. A gente vem consertando depois. Pronto. Agora, eu vou começar a corrigir esse olho, porque ele não tá proporcional, né? Tá meio diferente. Então, a gente vai começar a correção, tá? Esse é o passo onde vai ficar os nossos olhos bem bonitos, parecendo um adesivo. Então, a gente vai começar a corrigir aqui o azul. Olha, essa parte de correção, gente, vocês têm que ter calma, não tem como ficar perfeito, porque é uma coisa feita à mão, principalmente quando você vai fazer em quantidade, nunca vai ficar igual nem perfeito, é uma coisa feita à mão. Então, vocês vêm com calma, faz uma correção do lado, passou demais, vem com o azul de novo, refaz a correção, tá? Então, é calma e paciência que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo a correção aqui desse lado, faz do outro. Então, é isso. Eu vou finalizar aqui os cachorros, tá? Os outros também, e mostro o final pra vocês. Quase finalizando, e a peça escorreu da minha mão e quebrou. Ai, gente, vou ter que refazer a encomenda do cliente, que essas duas patrulhas eram encomenda. No caso aqui não compensa pra mim nem refazer, nem colar, nem restaurar, porque é uma peça muito barata. Né? Uma peça dessa aqui em Fortaleza, no máximo que a gente vende é R$20. Então, não compensa o trabalho de restaurar. Melhor fazer outro, vai pro lixo. Os cachorros já estão prontos, só no ponto de envernizar. Vou ter que refazer a Sky que quebrou, né? Mas é isso. Então, caso você não possa utilizar vernizes, né, com cheiro mais forte, com vernizes à base de solvente, vocês podem estar utilizando vernizes à base de água, tá? Vernizes acrílicos, que não tem problema nenhum. Vocês podem estar comprando as peças. Vou deixar aqui alguns links com alguns modelos de peças pequenas, tá bom? Para vocês estarem fazendo e vendendo aí na sua cidade. Tanto para lembrança de aniversário, quanto centro de mesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe seu like para estar ajudando o canal a crescer mais. Pega seu pincel aí e vamos pintar.